Graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso básico de teologia, onde nós estaremos estudando um pouco mais sobre o conhecer a Deus, um pouco mais sobre o caminhar com Deus, um pouco mais sobre o que nós podemos aprender de Deus em cada momento da nossa vida. Neste curso básico de teologia, eu quero passar para vocês, antes de mais nada, o meu e-mail. Neste e-mail, eu gostaria que você me passasse o seu e-mail e lá eu vou te mandar as nossas apostilas. Eu vou te enviar todo o nosso material, ele é apostilado, toda a parte que você vai acompanhando aqui no vídeo, você também pode montar sua apostila, você pode fazê-la do jeito que for aprazível a você. Este é o meu celular particular. Tanto no celular quanto no e-mail, você mandando o seu e-mail ou no celular, você me mandando o teu número de telefone, nós vamos criar um grupo chamado Curso de Teologia. Os que já estão cadastrados lá no curso, tudo bem. Os que não estão, então nós vamos cadastrando gradativamente e aí você vai recebendo todos os informes e nesse grupo você me pode mandar perguntas. Alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa que você não ficou clara para você, você manda a pergunta e eu te respondo. Ou no pessoal, no particular, ou então, se for uma dúvida que for muito interessante, porque todas são, mas assim que ela for mais abrangente, eu posso responder num outro momento que nós temos o vídeo. Então, neste e-mail, você me manda o teu e-mail para que você tenha uma apostila, para você construir a tua apostila. E no celular, você me passa o teu número para cadastrar no grupo Curso de Teologia. Vamos conhecer um pouquinho o que é esse curso básico de teologia, o que nós pretendemos com tudo isso, como nós vamos caminhar. E toda vez que eu falo nós, é porque não é algo que eu estou passando, não é algo que nós estamos construindo. Então vamos aprender juntos. Qual a proposta? Teremos uma introdução ao estudo da Bíblia, isto é, conhecer um pouquinho o que é a Bíblia, conhecer um pouquinho como ler a Bíblia, como que um pastor, um estudioso, ele lê a Bíblia, como é que ele faz para conhecer um pouco mais da Bíblia. E no segundo módulo nós vamos aprender um pouquinho sobre o Antigo Testamento. Então nós vamos aprender como os livros foram escritos, quem os escreveu, qual a intenção da escrita deles, qual o propósito, como é a divisão do Antigo Testamento, como é que eles foram para ali, por que aqueles livros é que constam e não outros do Antigo Testamento. Num outro módulo, nós estaremos estudando o Novo Testamento. Da mesma maneira, conhecendo os autores, conhecendo o porquê que aquele livro está inserido, o que ele contém, quais as informações mais detalhadas que aquele livro passa para nós. E dentro desse contexto, vamos continuar nossos estudos aprendendo também um pouco sobre teologia sistemática. O que é isso? É aprender um pouco mais específico de quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é a salvação, quem é o Espírito Santo, o que é igreja, o que é escatologia. Então nós vamos trabalhar esses tópicos, por isso que chama-se sistemática. Esses tópicos vão ser trabalhados um a um. Quando nós estudarmos Deus, nós vamos ver Deus de Gênesis e Apocalipse. Quando nós estudarmos Jesus Cristo, vai ser Jesus Cristo de Gênesis e Apocalipse. Quando estudarmos sobre a escatologia, nós vamos ver desde Gênesis até Apocalipse. Tudo que trata do assunto pertinente. Então, tanto o módulo 4 quanto o módulo 5 terão esta visão. Conhecermos um pouquinho mais detalhado acerca dos tópicos que estão na Bíblia para nós conhecermos mais. E o último módulo, nós trataremos um pouco da teologia da vida cristã. O que é a vida cristã? Quais os elementos que embasam a vida cristã? E por fim, nós trataremos sobre ética cristã. Uma
pincelada, realmente uma pincelada, não há uma intenção de irmos numa profundidade em tudo isto, mas assim, com um certo aprendizado, claro, não é tão superficial assim, mas nós não vamos entrar em tantas questões. No campo da ética cristã, nós vamos ver um outro campo, a bioética cristã, questões atuais, questões de a manipulação de genes, tudo isso daqui nós vamos ver dentro desse campo ética e bioética cristã. Tendo passado, então, o que é o nosso curso, qual a proposta, para quem você deve mandar o e-mail, qual o canal que você deve mandar e-mail, qual o canal que você deve mandar o seu telefone para você fazer parte, então vamos começar propriamente dito o nosso curso básico de teologia. E para nós conhecermos um pouquinho, nós temos que começar por aquilo que é a coisa mais importante, mais significativa, mais fundamental para nós. Vamos aprender um pouquinho como interpretar a Bíblia. E quando a gente fala interpretar, eu tenho um questionamento muito sério nisso. A interpretação não é aquilo que eu quero que a Bíblia diga. É aquilo que a Bíblia diz. Isto é, porque nós estamos vendo a Bíblia, ela tem o livro mais novo da Bíblia, tem pelo menos 2000 anos. Então nós estamos diante de um livro que trata da revelação de Deus, que trata de apresentar toda a história, a origem nossa e qual o nosso fim aqui terreno e qual o nosso fim, a escatom, propósito eterno. Então quando nós olhamos para tudo isso, como então entender o que a Bíblia diz? Uma cultura diferente, uma língua diferente, nós temos que entender o contexto. E uma coisa que é muito ruim que as pessoas fazem, um texto fora de contexto é um mero pretexto. Por que isso é tão fundamental? Porque as pessoas pegam um versículo da Bíblia desassociado dos demais, desassociado do conteúdo geral e aplicam nas suas vidas. Há versículos que por si só eles trazem todo o ensino, por si só eles trazem todo o fundamento, toda a explicação, mas há outros que eu preciso enxergá-los dentro de um contexto maior. Eu preciso compreender como que ele está inserido lá dentro. Senão nós vamos aprender um pouquinho sobre cada coisa disso, mas por que isso é tão importante? Então vamos conhecer. Uma das coisas, quando a gente fala dessa interpretação, nós vamos trabalhar com alguns conceitos. Primeiro, a primeira coisa que eu preciso saber, e é mais importante, é a Bíblia tem autoridade. Se eu não partir desse pressuposto básico, elementar, fundamental, não há o que se dialogar. Não há como estudar pouco da teologia se eu não concordo que a Bíblia tem autoridade. Então vai ser meramente um estudo sobre qualquer livro. Eu posso usar os mesmos princípios da hermenêutica, da exegese, como eu usaria em qualquer outro livro. Então não me traria uma transformação de vida. A Bíblia tem autoridade para transformar vidas. E ela tem autoridade por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Segunda coisa, ninguém melhor explica a Bíblia do que a própria Bíblia. Isto é uma questão sine qua non. É claro, nós temos N livros, nós temos um material hoje incomensurável, em que explica-se detalhadamente cada versículo, mas a Bíblia explica melhor a Bíblia. Os outros são todos adjacências que nós podemos ter para aprendermos um pouco mais sobre a Bíblia. Mas a melhor explicação é a Bíblia explicando a própria Bíblia. Um outro ponto fundamental. Fé. Fé
e o Espírito Santo são nos necessários para compreendermos e interpretarmos bem as Escrituras. Portanto, eu tenho um material, eu tenho uma forma, eu tenho alguns elementos que me ajudam a interpretar, mas sem fé e sem o Espírito Santo, nós nunca faremos uma boa interpretação da Bíblia. Ela vai ser uma interpretação no campo humano meramente. E para nós, a Bíblia é algo além disso. Portanto, fé e o Espírito Santo são-nos necessários para interpretarmos bem as Escrituras. Que mais? O propósito primário da Bíblia, o que é? Mudar as nossas vidas. Não aumentar o nosso conhecimento. Meu amado, por que mudar as nossas vidas e não... Porque é o seguinte, a gente adquirir saberes, vai adquirindo, vai aprendendo, é ótimo. Mas se ele não causar uma mudança de vida, e a Bíblia, a centralidade do propósito dela para nós, é que nós tenhamos uma vida transformada. Antes nós éramos ímpios, nós éramos aqueles que não tinham comunhão com Deus, muito pelo contrário, nós tínhamos uma guerra com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus, mas através da ação do Espírito Santo em nós, através da transformação que ele causou em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, mudou a nossa vida, não apenas mudou no seu sentido em que nós adquirimos um status diferente, não, mudou a nossa vida em que nós adquirimos a vida eterna com Deus. Esta diferença, ela é fundamental, ela é a base de todo o nosso cristianismo. Aquela sentença que havia sobre nós, do pecado, nós entendemos, através do conhecimento das Escrituras, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, quando ele, entre aspas, vou pôr um entre aspas, porque se pagou, fica um termo meio esquisito de ser usado, mas quando ele assumiu sobre si toda a culpa, toda a sentença que havia sobre nós. A sentença foi quitada. Portanto, nós, quando cremos, esta sentença da nossa eternidade na perdição foi quitada. Se eu não creio nisso, portanto, então não quita. Não que o sacrifício de Cristo não quita na minha vida, porque por isso que a salvação é individual. Por isso que você vai encontrar, e depois nós vamos estudar alguns versículos da Bíblia, nunca mais se diga esse provérbio em Israel: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. A alma que pecar, essa sim morrerá. A salvação é individual e o pecado, o meu pecado, eu é que vou dar conta dele. Ninguém pode pedir perdão pelo meu pecado. Eu tenho que me arrepender e pedir perdão para Deus. Ninguém pede perdão pelo pecado do outro. Senhor, perdoa o pecado do outro. A gente ora para que o Espírito Santo haja na vida da pessoa. Então essa grande mudança é extremamente significativa e ela muda não somente a nossa, de uma maneira geral, ela muda até a nossa cidadania. Nós éramos cidadãos do mundo e quando nós aceitamos a Cristo, nós somos cidadãos da Jerusalém Celestial. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então essa diferença, ela é extremamente importante. O que mais que é significativo para nós, que nós precisamos aprender? Vamos ver então como que isto pode ser aplicado. Vou passar para vocês um método chamado OICA. Não é? É bem isso, OICA. E o que será que significa OICA? Vamos ver. Observação. Quando eu pego um versículo qualquer, quando eu pego um trecho qualquer, uma coisa é eu ler a Bíblia meramente assim como uma leitura, outra coisa é ler a Bíblia como numa devocional, e outra coisa é eu ler a Bíblia
para adquirir um saber, um conhecimento além. É quando eu vou um pouco mais profundo. Então, quando eu pegar um versículo, o que eu vou fazer lá? O que eu estou vendo nesse versículo? O que eu vejo? Como é que eu estou vendo? Como é que ele está situado? Quais os tempos verbais que tem ali? Ele está falando do presente, ele está falando do passado, ele está falando do futuro, ele está falando de Deus, ele está falando de Jesus, ele está falando do homem, ele está falando do pecado. Então, o que eu vejo naquele versículo? Então, nesse aprendizado, eu começo a observar com mais detalhes. Depois, o que a interpretação um pouco mais é o que isto significa. O que significa é entender o que aquele versículo significa, não apenas para mim, mas o que ele significa dentro do contexto da própria Bíblia, o que ele significava naquela época, o que ele significa. Por exemplo, se você pega Joel, e você vai encontrar lá em Joel, quando ele fala assim que haveriam dias estranhos, dias diferentes, a impressão que dá é que você olha, nossa, está aplicado bem hoje. Sim, significa que pode ser aplicado hoje. Isto é, o ensino, o aprendizado pode ser usado hoje. Mas o que significava para eles naquela época? Este desconhecido, este não ter a informação completa, algo que não parecia ser tão crível, ou então assim tão acreditável diante das pessoas. Então o que significa? Eu vou olhar com mais atenção aquele versículo, não vai ser mais uma leitura tão superficial. O que é o ser desse oika? É a correlação. O que é isto? Como isto se relaciona com o restante do que a Bíblia diz? Como que um versículo se relaciona com o restante daquilo que a Bíblia diz? Hoje eu só vou trabalhar com vocês um panorama geral, tá? Vou passar todo o panorama geral. Na próxima aula nós vamos pegar versículos e começarmos a aplicar esses versículos. Como é que isso tudo acontece? Como é que nós vamos pegar um versículo aleatório, vamos juntos trabalhar isso, e como é que uma coisa relaciona, como é que esta sentença, quando, por exemplo, Salmo 1 mais conhecido de todos, Salmo 23, versículo 1, nas versões mais tradicionais, mais comuns, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como se isto se relaciona com o resto da Bíblia? Tem correlacionamento? Não tem? Ele fica isolado? Não fica? Como é que eu posso apontar todas estas relações? Então, tudo isso nós vamos trabalhar juntos. Vamos brincar um pouquinho, eu vou falar brincar, porque é um prazer você separar um tempo para estudar, para aprender sobre isso daqui. É muito gostoso, é muito fundamental. Então, como isto se relaciona com o restante daquilo que a Bíblia diz. E isto nós vamos aprendendo. Depois vem o quê? A aplicação. O que é aplicação? O que significa para mim? O Senhor, por exemplo, vamos aí, vai. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que isso significa para mim? Como é que eu vou fazer essa leitura? E se eu fosse fazer uma leitura de uma maneira um pouco mais ao pé da letra, Jeová é o meu Senhor e dele eu nunca terei falta. O que significa isso para mim? O que significa que eu nunca vou ter falta de Deus? Será que significa que eu vou ter segurança? Será que significa que eu vou ter amparo? Será que significa que eu vou ter cuidado? Será que significa que eu vou ter muito dinheiro no banco? Entendeu? Então, essa aplicação, mas olha só, essa aplicação eu não posso desconectá-la daquilo que está anteriormente, da correlação, da interpretação, daquilo que eu vejo. Então, eu não posso pegar um versículo e falar assim, o Senhor ouve as nossas... Perto está o Senhor. Que beleza, o Senhor está perto de mim. Então, eu posso fazer qualquer coisa? Não. Eu vou encontrar também textos que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, não é porque o Senhor está perto que eu posso fazer qualquer coisa. Então, esse significa para mim, não apenas significa no seu sentido, significa que nada vai me faltar, então não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar a provisão dentro da geladeira, não vai me faltar material no armário, não vai me faltar nada.
vou completar. Não vai faltar enfermidade, não vai faltar tribulação, não vai faltar dor. É completo. Não é só uma parte. Infelizmente, isso tem trazido grandes transtornos nos dias de hoje. Pessoas transformando o evangelho. Vou usar um exemplo muito cruel dos dias atuais. A lei da semeadura. Aquilo que você está semeando é o que você vai colher. E vocês têm visto uma aberração acontecendo. Uma heresia acontecendo. Vocês têm visto pessoas falando que a Bíblia não é a palavra de Deus. Vocês têm visto pregações de pessoas dizendo que nós não somos pecadores. Nós não somos pecadores. Olha o engano. Então não é o que significa para mim naquilo que eu quero que significa, mas é o que significa para mim naquilo que está dizendo para mim. E isto é extremamente importante. Amém? Vamos continuar. Como a gente vai analisar um versículo? Vamos usar esta aplicabilidade deste nosso oika. Então, quando a gente se encontrar por aí, fala assim, como é que está o oika? Então, você já vai saber que o oika você está estudando a Bíblia, você está usando esses recursos, que maravilha. Vamos lá. Primeiro passo nessa observação. Verifique o contexto e assinale os limites. Eu pus aqui parágrafo exegético. O que é isso? Lá vem o Giovanni com palavras difíceis. Meus amados, em algumas Bíblias, então aí você vai pegar a tua Bíblia e vamos abrir aleatoriamente em 1 Tessalonicenses. Aleatoriamente, porque a minha já está aberta, tá? Aleatoriamente em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. No versículo 1, a primeira letrinha de irmãos, ela está em negrito. O I está em negrito em algumas versões. E se você vai lendo o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3, eles estão normais. No versículo 4, ele está de novo, o M do mas está em negrito. Por que isto é importante? Porque no versículo 1, só para explicar o que é esse parágrafo exegético, no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 até o 3, ele tem uma ideia central. Isso que se chama parágrafo exegético. É um texto que ele tem uma ideia central. Depois, no versículo 4, ele vai ficar no 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11. E termina no 11. Então, do versículo 4 ao versículo 11, ele tem uma outra ideia central. Porque no versículo 12, começa o agora, este A com letra maiúscula. Nem todas as versões são desse jeito. Algumas Bíblias já estão até divididas em parágrafos exegéticos. Outras não. Como então? Como eu vou fazer isso? Olha, amado, vai ter que ou ter uma Bíblia desse tipo, que você vai te ajudar bastante, mas se você não tiver, não se preocupe com isso. O importante é que quando você for estudar um texto, delimite, entenda bem quais são os limites, aonde que esse texto está inserido. Tá? Você não vai começar a ler, capítulo 5, vai ler até o versículo 28 todinho, vai ser, bom, agora já estudei tudo. Não, ele está dividido como que em partes. Cada parte dele trata de um determinado ponto. Pode ser que o texto seguinte também trate desse ponto, só que ele vai dar uma ênfase diferente, tá? Então, esse parágrafo exegético, ele em algumas Bíblias, isso ajuda. Então, isso aqui é uma ferramenta de ajuda, tá? Então, onde que você vai ler? Lá, a primeira letra em negrito, aí depois tem um texto, quando começar a segunda letra em negrito, então ali é um pedaço, é um parágrafo exegético, tá? Volto a te dizer,
Não vai ter que sair correndo por aí para comprar uma Bíblia. E agora o que eu faço? O que eu faço? Não. Durante o nosso estudo, eu vou montar para vocês alguns exemplos e você vai pegando um pouquinho do jeitinho de conhecer isso. Tá? Então não se preocupe com isso. Tá? Essa não é uma exigência, é apenas uma ferramenta que algumas Bíblias dispõem. O segundo passo. Para estudar a Bíblia, vamos falar, o que eu preciso? Eu preciso Bíblia. Estudar a Bíblia sem Bíblia, já viu que não vai dar certo, certo? Então vamos lá. Então o que eu vou ter? Eu vou pegar uma Bíblia, se possível, ter mais de uma versão da Bíblia. Tá? Você pode ter, por exemplo, uma NVI, uma Almeida Revista e Corrigida, uma Almeida Revista e Atualizada, eu não gosto muito na linguagem do dia de hoje, tá? Ela sai muito fora para poder estudar. Não é muito bom não, tá? Não tem outra opção? Não se preocupe. A gente aprende. Mas, assim, para estudo, a nova tradução na linguagem de hoje, ela é um pouco mais... facilita a compreensão, só que dá umas distorções que são um pouco complexas para a gente poder resolver, tá? Então, o ideal, 2 versões, pelo menos, de Bíblia. Um caderno e lápis e caneta, é claro. Se você tiver, é bom ter um dicionário junto. Porque algumas palavras, muitas vezes, quando a gente olha no dicionário, estou falando dicionário da língua portuguesa, tá? Não precisa ser um dicionário de grego, hebraico, não. Um dicionário da língua portuguesa. Por que isso é legal? Porque neste dicionário, algumas palavras, quando você ficou assim meio, poxa, o que será que essa palavra quer dizer mesmo? O que será que significa? Será que é isso mesmo que eu estou pensando que ela é? Então, você vai no dicionário e vê, às vezes... uma explicação melhor do que aquela palavra e também você pode usar um recurso de buscar sinônimos. Aí eu vou te falar. Usa o Google. É bem isso. Sinônimo desta palavra. Porque de repente vai clarear melhor para você o que aquele termo quer dizer para ti. Tá? Então é uma coisa muito importante. Então anote qualquer observação, qualquer coisa, escreve do teu lado, tem o hábito de escrever, sabe por quê? Você começa a estudar de uma maneira gostosa. Por exemplo, daqui a um tempinho você vai ver, depois que você tiver todas essas ferramentas, você pega uma parte qualquer da Bíblia. Quer um versículo, quer um salmo, quer um texto dos profetas maiores, quer um texto dos profetas menores, quer um texto de Gênesis, quer um texto de Apocalipse, não importa onde você vai pegar. Você vai pegar um pedaço, um trecho da Bíblia, então, e você começa a estudar, começa a fazer anotações, você vê como é que aquilo é gostoso, como é que aquilo vai aprofundando. Aquilo que muitas vezes eu falo nas pregações, ou eu falo mesmo dentro da igreja. Quando a gente começa a estudar dessa maneira, minha devocional é uma coisa, minha leitura da Bíblia é outra, mas esse momento de estudo, eu dialogo com a Bíblia, eu converso com a Bíblia, eu falo, mas eu não acho que tem que ser assim, e se for assado e tal, a gente começa a discutir com a Bíblia. Então isso você está estudando, você não está desafiando, tá? É bem diferente. Então ali você vai aprendendo. Quanto mais eu questiono, mais eu aprendo. Esse é meu momento de aprendizado. Por isso que eu falei que 2 elementos são fundamentais. Fé e Espírito Santo. Em nada eu questionar, me tira a minha fé. Em nada eu questionar, a anulação do Espírito Santo. Muito pelo contrário. Eu não estou questionando a Deus. Eu estou questionando aquilo que eu estou querendo aprender. Arrancar de lá cada vez mais. Outro passo, reescreva, por isso que eu falei que é maravilhoso, resumidamente, cada um dos versículos com as suas próprias palavras. Por isso que você vai começar a perceber, que você vai começar a entender mais. Na hora que você for reescrever, você vai entender melhor aquilo que você estava... não é
copiar, não é copiar. É você lê um versículo. Olha só, vamos brincar aqui, por exemplo. Nós estávamos com a Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. No versículo 1 diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pronto. Como é que eu poderia escrever esse versículo na minha linguagem? Como é que eu poderia escrever isso se eu tivesse que escrever da maneira que eu entendi? E não é copiar, irmãos, relativamente aos... Não! Olha, irmãos, em questão de tempo, em questão de época, não tem necessidade de que eu fale isso para vocês, não. Não precisa. Então eu estou pegando e pondo na minha linguagem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá escrito isso. Como é que eu vou escrever isso para mim? Olha, Deus cuida tanto de mim que nada me falta. Não é apenas mudar o texto, não é? Não, é reescrever como você está entendendo, como você compreendeu. E às vezes você pega uns versículos, que eles são maiores, então, quando você dá uma enxugada neles, você vai ver, nossa, olha que gostoso, eu não havia pensado nisso. Continuando, olha só. Aí vem uma coisa que é importante e eu vou explicar detalhadamente isso, tá? Por isso que eu falei, hoje nós só estamos dando uma passada geral para você conhecer o que nós vamos fazer e na próxima aula nós vamos fazer isso daí. De novo, a importância de algumas Bíblias, tá? Por quê? Porque algumas Bíblias você vai encontrar no versículo e tem uma letrinha lá. Tem uma letrinha A, B, C, D. E você vai olhar no campo, ou na lateral, ou na parte central, entre os versículos, vai ter alguma referência. Onde que eu encontro? Eu tenho dois tipos de referência. Eu tenho uma referência por pensamento e eu tenho uma referência por palavra. O ideal seria que a gente tivesse eu vou apresentar para vocês um livro em que ele tem todas as palavra por palavra da Bíblia, todas as passagens onde que ele ocorre. Mas como a gente não precisa gastar esse dinheiro, ele não é um livro barato, eu vou te dar uma dica. Entra no Google e, por exemplo, assim, você põe assim, versículos correlatos ao amor de Deus. E ele vai te dar um monte de versículos correlatos. Então, usa a ferramenta da mídia também para te ajudar. Então, não precisa pensar, eu tenho que comprar livro e tal, eu não vou fazer o curso. Não! Tem recursos, hoje em dia, os recursos eletrônicos são enormemente disponíveis e fáceis de usar. Meus amados, eu vou te falar uma coisa, eu estou fazendo esta aula, imagina o quanto que eu não apanhei para chegar a esse ponto. E eu vou falar assim, aproveitando esse momento, por favor, mande no meu e-mail, aquele e-mail que eu te passei, mande no meu telefone ali, mande um zap para mim, como que isso está sendo para você? Como que poderia ser melhor para você? Porque é uma experiência nova para mim, é uma experiência nova talvez para você. Mas este é um mundo novo, então vamos aprender coisas novas. Então, quando a gente vai fazer a mesma coisa na Bíblia, então vamos usar o meio eletrônico para nos ajudar. Não vamos precisar gastar dinheiro, não. Muita calma nessa hora, tá bom? Vamos nós. Outra coisa. Presta atenção nesta... você viu? O que era o O do Oika? Observação. Esse A é aplicação. Das possíveis aplicações, escolha aquela que Deus quer que você execute. Vamos nós. O Senhor é o meu pastor, eu vou pegar uma bem facinha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que aplicação que eu poderia dizer desse versículo que eu entendo que Deus quer que eu execute? Vamos ver algumas possíveis aplicações. Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, murmuração cabe? Blasfêmias,
Quando eu falo blasfêmia, eu estou falando blasfêmia com o Espírito Santo. Eu estou falando blasfêmia, aquele xingamento. Ó céus, ó vida, minha vida é uma droga, minha vida é tudo errado. Olha só, olha, eu sou cristão e olha a minha vida. Isso daí é murmuração com blasfêmia junto. Das possíveis aplicações que aquele... Quando diz assim, Senhor meu pastor e nada me faltará, também está dizendo assim, bom, não vai faltar nada na minha vida. Eu vou ter o bom e o melhor e nada de ruim vai me acontecer. É isso que está escrito. Das possíveis aplicações desse versículo, Senhor é meu pastor e nada me faltará, bom, já que nada vai me faltar, não vai me faltar doença, não vai me faltar problemas, não vai me faltar tribulação, que vantagem eu tenho dele ser meu pastor? Entendeu? Então, quando a gente vai levantando as possíveis aplicações, quer positivas, quer negativas, aí eu preciso parar. O que o Senhor quer que eu execute disto? O que está de acordo com a sua vontade que Ele quer que eu faça disso? Será que pare de reclamar? Será que haja de uma maneira diferente? Será que olha, ele é segurança? Será que ele é não andar ansioso? Olha quantas possibilidades que a gente vai trabalhando e qual será a parte que o Senhor quer trabalhar? Qual é a tua parte? Talvez você não seja ansioso, mas o outro é. E o mesmo versículo, para aquele que não é ansioso, vai trabalhar a segurança, e para aquele que é ansioso, vai trabalhar a esperança. O mesmo versículo ele tem bilhões de aplicações. Ela é individual. Não tem como eu falar para alguém, olha, usa esse versículo na tua vida porque ele foi bom para mim. Isso, ele foi bom para você. Para outra pessoa, pode ser bom? Pode. Mas pode ser que ele tenha um outro momento, um outro versículo, uma outra área que Deus queira trabalhar. E isto é muito importante, tá? Nós precisamos aprender a entender isso daí, a conhecer isso. Bom, vamos continuar um pouco mais aprendendo. Como eu falei para vocês, não era sem sentido, você já está com a Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 16 ao 18. Só que eu fui bonzinho com vocês, tá bom? Está aqui ele, tá? E ele está na linguagem NVI. Vamos ver se estes versículos, como é que eles são? Eles estão dentro, olha agora que o Giovanni começa a falar. Eles estão dentro de um parágrafo exegético que começa no versículo 12 e vai até o 22, tá? Eu peguei um parágrafo exegético, lembra? É um texto. Onde que começa o parágrafo exegético? No versículo 12. Agora, então está em negrito ali. O versículo 23 começa o mesmo. Então já é outra parte. Então, dentro desse parágrafo exegético, eu destaquei 3 versículos em que eles podem ser lidos no conjunto ou individualmente. Acontece isso muito na Bíblia. É regra? Não. Tá? Cada caso é um caso. Nunca esqueça-se disso. Então, o que está escrito? Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos nós. Versículo 16. Ele sozinho transmite uma ideia. Alegre-se sempre. Ele transmite sim. Mas parece que falta alguma coisa nele se eu falar somente, olha, alegre-se sempre. Há uma falta de algo. Parece, quando alguém fala para você, olha, alegre-se sempre, parece que falta algo para conectar isso. Ou então, versículo 17, orem continuamente. Sim, está escrito, orar sem cessar, sim, mas, é claro, sim, mas, de novo, parece que falta alguma coisa. Parece que
Alegre-se sempre, ter uma boa ideia sozinha. Orem continuamente, ter uma boa ideia sozinho. Mas parece que não falta alguma coisa. Então vamos para o 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Então agora vamos ler os 3 juntos, como se não houvesse esses numerozinhos aqui na frente. Como se não houvesse o 16, como se não houvesse o 17, nem o 18. Como se fosse uma única sentença, tá? Porque um detalhe, tá? Esta divisão em versículos não é original. Isso daqui foi feito bem posteriori, bem mais à frente, que nós estudaremos isso quando nós formos aprender sobre o que é a Bíblia, o que é esse livro que você terá na mão, que você tem na mão. Então vamos ler juntamente, ó. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agora, parece que houve mais sentido, houve uma percepção melhor, houve uma compreensão melhor deste momento. Por que ele está falando para se alegrar? Por que ele está falando para orar? E ele está dizendo que o elemento que une essa alegria com a oração é graça. Então, esta de graças, isto é, seja grato. E ser grato é entender a graça de Deus em nós. E aí eu posso sim me manter alegre, eu posso orar continuamente, porque eu sei quem está ouvindo, e quem está ouvindo é aquele que me dá a graça. Tá? Então, olha como é que fica diferente quando eu falo para uma pessoa assim, ó, ela vem contar uma situação, e eu falo, olha, ore. E eu não dou uma continuidade. Orar, tudo bem, eu sei que nós devemos orar, mas quando eu explico melhor, olha, vem cá, eu sei que você está passando, mas eu vou te dizer o que a palavra do Senhor diz. Alegre-se sempre, e alegre-se esta alegria como fruto do Espírito Santo na sua vida. Ore continuamente, porque Deus está ouvindo a tua oração. Porque imagine uma pessoa que ora continuamente e Deus não ouve. Então, quando você trabalha junto, e aí, ó, deem graças em todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias, pois esta é o quê? A vontade de Deus para quem? Para com vocês. E acabou? Ponto final aqui? Não, em Cristo Jesus. Então, esta ação, ela tem uma ação de Deus, uma ação de Cristo em vocês, eu vou por assim, com a supervisão do Espírito Santo na sua vida. Amém? Vamos continuar e vamos ver como é que nós vamos separar apenas um detalhe desse versículo, o 5,17. Vamos separá-lo. O 17 diz assim, orai sem cessar. Então, orai continuamente. Vamos aplicar aquelas coisas. Qual é o contexto desse orar continuamente? Versículo 16 diz assim, regozijai-vos sempre. Ou então, alegre-se sempre. O versículo 18, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pronto. Então, o versículo 17, quando ele diz orai sem cessar, ele está entre dois elementos, entre dois versículos, isto é, ele está num contexto maior. E com isso, o que ele causa em nós? Eu vou perceber que nesses 3 versículos eu encontro 3 ordens. Que ordens são essas? E todas essas ordens, elas têm um efeito modificador. Uma coisa muda a outra. O que é isso? Eu não estou entendendo. Peraí, vamos voltar de novo. Vamos lá. Como é que começa? Alegrem-se sempre, ou regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Bom, eu tenho os 3 versículos, eu percebi que eu tenho 3 ordens, e essas 3 ordens, elas têm fatores modificadores. O que é isso? Ela altera alguma circunstância. O que você está falando? Vamos nós. Regozijai-vos o quê? Sempre. É uma ordem.
Esse ato de se alegrar, ele é sempre. Mas tem um momento que é difícil. A palavra de Deus está dizendo sempre. Aí quando ele diz orai sem cessar, ou então orai continuamente, o que ele está dizendo? Então, sempre, sem cessar, em tudo. Você está entendendo, então, quais são essas ordens, o que significa esse modificador? Quando o Senhor fala assim, alegre-se. É interessante falar para alguém, olha, fique alegre. Tá, você fica aquela cara, é isso? Não. Alegrai-vos, ou regozijai-vos, o quê? Sempre. Porque se você se alegrar sempre, é porque dentro de você há uma outra ação acontecendo, desta oração contínua, oração sem cessar, oração continuada. E com isso, se eu me alegro sempre, se eu tenho esta ação de orar sem cessar, em tudo eu vou dar graças. Em tudo eu vou dar graças. E se eu fizer o contrário, dá na mesma. Em tudo dando graças, oro continuamente e com isto estou sempre alegre. Orando sempre, me alegrando sempre devido a estar orando continuamente, em tudo dou graças. Vocês estão entendendo que essas 3 ordens, eu posso mudar a ordem da construção e elas não mudaram em absoluto nada. Mas elas mudam o quê? A mim. Elas mudam a mim. Alegrar, orar e dar graças. Orar, vou me alegrar nas coisas boas. Orar quando eu estou precisando de algo. Ou dar graças quando tudo vai bem. Maravilha! Mas não é isso que está escrito. Alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. E em tudo dai graças. Olha como é que é gostoso quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver assim, porque esta é o quê? A vontade de Deus em Cristo Jesus. Em vocês, através de Cristo Jesus. Olha como é que isso é lindo. Olha como é que isso é perfeito em nós. Olha só. Todos os modificadores, eles expressam o quê? A ideia de coisas perpétuas. Isto é, nunca haverá ocasião em que não devam ser ditas. Vou repetir. Todos, o sempre, o sem cessar e o em tudo, estes modificadores, porque o sempre é sempre, o sem cessar ou continuamente é um ato contínuo e em tudo é em tudo. Quer momentos bons, quer momentos não bons. Então, esses modificadores expressam o quê? A ideia de coisas, o quê? Perpétuas. Nunca haverá ocasião em que não devam ser feitas. Tá? Nós estamos pegando um texto que está em 1 Tessalonicenses 5, 17, quando eu simplesmente falo orar sem cessar, e eu estou estudando como que ele sozinho, ele me traz uma ideia, mas falta algo. Quando eu trabalho ele um pouquinho mais, eu posso ver a expansão que ele alcança. Vamos nós. No versículo 17. Ele pode ser tomado literalmente? O que está escrito no versículo 17? Orai sem cessar. Orai continuamente. Vamos pensar um pouquinho agora que vem. É possível você ficar 24 horas por dia orando? Seja honesto. Não dá. E como é que eu estou errado, então eu não estou obedecendo a Deus, então eu não estou fazendo aquilo que Deus... Não, peraí, vamos entender o que Paulo... Por isso que eu falo assim, quando eu vou pegar o texto e vou dizer, irmão, vocês têm que aplicar esse versículo na tua vida. Me fala como é que ele vai ficar 24 horas por dia, só orando. Como é que ele vai comer? Então ele vai orar em pensamento. Você quando dorme está orando em pensamento? Em todos os momentos, vou deixar essa pergunta para você agora bem honesto. Responda bem honesto. Em todos os momentos, você está orando? Entendeu? Então, quando a gente... Agora, então... peraí.
Mas se aqui está dizendo assim, olha só, expressa uma ideia de coisas perpétuas, nunca haverá ocasião que não devam ser feitas. Então, vou para aí. E como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Então, vamos nós. Primeiro, é possível orar sem cessar? Ou Paulo está falando de uma atitude que nós devemos ter? Uma atitude de mente e de coração. Uma atitude de alegria no Senhor, de oração confiante e em tudo dar graças. Quando nós olhamos para isso, então nós precisamos entender um pouquinho mais do que nós temos que fazer. Tá? Meus amados, tem coisas, a salvação em Cristo Jesus, não há como abrir mão, abrir possibilidade de interpretação. Não existe. Não existe. É e ponto final. Não se discute. Jesus Cristo ressuscitou. Não se discute. Eu posso aprender mais sobre a ressurreição, mas falar se ele é ressurreto ou não, isso não se discute. Ele é ressurreto e ponto final. Então, tem versículos, textos, que são absolutos e não há a menor possibilidade de qualquer pensamento contrário. Se houver, a Bíblia não é a palavra de Deus, então não adianta você estar estudando. Ponto final. Agora aqui não, quando ele diz assim, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, então é mais uma atitude tomada do que propriamente uma questão, quando a gente vai falar de... você tem que orar sempre, meu amado. Você tem que se alegrar sempre, mas você está chorando, está errado, é pecado chorar. Não é isso. É que mesmo no choro, mesmo na dor, eu vou falar, por exemplo, enfermidade, perda de um ente querido, um desemprego, uma situação difícil de casa, seja ela qual for, você não pode ficar triste. Como eu tenho ouvido isso, infelizmente. Como é que pode essa pessoa estar triste? É cristã e fica triste? Vocês já viram, e vocês são testemunhas de que em algumas denominações, depressão era tratado como pecado. Você está em depressão, isso não tem fé em Deus, isso é pecado. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Isto que é importante estudar a Bíblia, estudar o que está escrito ali, aquilo quer dizer e não aquilo que eu quero dizer, porque é importante demais que a pessoa saiba que o que ela está vivenciando naquele momento de dor, mesmo na sua tristeza, mesmo na sua angústia, há uma alegria que é fruto do Espírito Santo dentro dela, que se reverte por causa da oração que ela eleva a Deus, que já sabe que Deus ouve a oração dela, e em tudo ela dá graças. Tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso daí, porque tem havido muita confusão em aplicar textos fora de contexto para mero pretexto. Volto no caso da semeadura. Tem gente que está semeando uma sementinha a um valor absurdo, pega um texto fora do contexto como mero pretexto. Tá? Então está pegando um caso muito evidente, uma pessoa que chega e fala, irmão, nós não somos pecadores, como que eu não sou pecador? O que eu faço com a palavra de Deus? Quando João diz assim, se dissermos que não temos pecado, já somos mentirosos. Então olha que pregação louca é essa. Sim, Cristo, eu vou dizer pagou de novo, entre aspas, eu não gosto de ter, pagou a sentença, quitou a sentença que havia sobre nós. Mas se eu aceitar a Cristo, agora se eu falo que Cristo levou o pecado, meu amado, minha amada, olha o absurdo, como é que Cristo levou o pecado embora? O pecado estava sobre ele, mas ele não levou o pecado embora. O que ele levou foi a sentença. E isso precisa ser muito explicado. Mas as pessoas preferem ouvir aquilo que agrada o coração. E nosso propósito, meus amados, não é agradar o coração. E vocês notaram o ó aqui do lado? Observação. I é a interpretação, tá?
Então, nós vamos trabalhar isso mais continuamente, mais detalhadamente. Vamos brincar um pouquinho mais. Quando eu digo brincar, eu quero deixar bem claro. Isto esse trabalhar, esta dinâmica de conhecer a palavra, de trabalhar com a palavra, de usar. Esta dinâmica. Eu vou brincar, estou falando no sentido bem figurado da sua palavra, tá? Olha só, deixa eu explicar uma outra coisinha. Existem duas maneiras de ler a Bíblia. E eu não vou entrar em questões teológicas muito radicais. Eu não me proponho a isso. Não é nosso propósito aqui. Por isso que eu falei que é curso básico de teologia. Uma maneira de ler a Bíblia, que a gente vai chamar, não, é conhecida por literal. Eu vou ler a Bíblia literal. Isto é, exatamente o que está escrito. Ponto. Então, quando eu leio lá em Gênesis, o Senhor fez todo o universo, eu creio piamente, no dia 1 fez isso, no dia 2 fez aquilo, no dia 3 fez aquilo, então eu vou ler dia ali como um dia, período de 24 horas. Ponto. Se eu ler ali literal, toda a Bíblia é literal. Ponto final. Se eu tenho uma outra maneira de fazer essa leitura, chama-se alegórica. O que é alegórica? Eu vou entender que esse dia da criação é um período de tempo grande. Não sei quanto tempo durou. Alguém vai dizer, haviam dinossauros? Está na Bíblia, está lá, as bestas feras. Então, quando aí vai dizer, é um tempo, porque para Deus não há tempo. Deus não tem tempo. O tempo de Deus é atemporal, não há tempo. Então não se preocupe com isso, tá? Então, quando a gente vai falar alegórico, o que é? Então eu vou entender que aquele dia era um dia, que nem agora, orar sem cessar. Não é? Eu sei que nós precisamos orar, é literal. Mas o sem cessar é alegórico, isto é uma atitude que eu tenho uma continuidade de comunhão com Deus, em que em todos os meus momentos vou estar orando a Deus. O que é orando a Deus? Me apresentando como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus o tempo todo. Ponto. Então, este alegórica é uma não digo bem uma interpretação, mas ele é uma explicação, ele dá uma abrangência maior, tá? É claro que Jesus Cristo foi para a cruz, não é alegórico, é literal. Jesus Cristo ressuscitou, é literal, ponto. Na leitura literal, eu não posso usar o alegórico. Na leitura alegórica, textos são literais. Tá ok? Não há como questionar esses detalhes. Vamos caminhar um pouquinho mais. Vamos pegar o versículo 16. O que diz o versículo 16? Ele diz assim, alegrai-vos sempre, ou então regozijai-vos sempre. Será que eu encontro alguma coisa similar a essa? Vamos ver o que está escrito em Filipenses 4:4. Lá está escrito assim, alegrai-vos sempre. Em Filipenses 4:4 está escrito assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Lembra quando eu falei correlação? Isto é, eu vou pegar um versículo e vou procurar um outro versículo na Bíblia que tem a mesma ideia, não somente a mesma palavra, mas o importante é ele ter a mesma ideia. Há versículos que têm palavras iguais, mas ideias diferentes. Mas eu vou buscar versículos que possam ter a mesma palavra, mas o objetivo é ter a mesma ideia. Aqui, ali, ó, vou pegar a minha versão. Está escrito assim, ó, regozijai-vos sempre. E aqui, em Filipenses 4:4, está escrito, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É a mesma coisa, tá? Por que isso é importante? Porque é o mesmo pensamento. Vamos nós. No versículo 17, o que diz? Orai sem cessar. Ou então, orai continuamente. Será que eu tenho alguma coisa similar, alguma coisa parecida? Vamos ver o que diz Efésios 6:18. Olha só. Com toda oração e súplica, orando em
todo o tempo e no espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Entenderam? Quando diz assim que tem versículos correlatos, é claro que tem mais, mas agora nós estamos apenas conhecendo um pouco sobre isso daqui. Então eu vou repetir. Aqui está escrito, orai sem cessar, então orai continuamente. E aqui está escrito, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha como é que é gostoso? Então eu tenho um versículo, aí eu encontro um outro versículo que trata do mesmo assunto, então eu posso falar, isto é uma vontade de Deus. Olha só, ele fala várias vezes, ele me alerta em várias vezes, em livros diferentes, em cartas, eu vou chamar tudo livro agora no primeiro momento, em qualquer livro da Bíblia, eu vou encontrar uma explicação, por isso que eu disse, a Bíblia explica a própria Bíblia. Vamos para o versículo 18, o que ele diz? Olha só, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Vamos ver o que diz o próprio Efésios 5:20, vamos, já que estamos muito pertinho na página, diz assim, olha, Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo como é gostoso? Está vendo como é? Então, ele diz, dando sempre graças por tudo. E lá está escrito, em tudo, dai graças. Olha como é que é gostoso. Então a Bíblia tem várias passagens que tratam da mesma coisa? Sim, a Bíblia ela tem várias passagens que tratam da mesma coisa para reforçar o ensino, às vezes ele está dentro de um outro contexto acontecendo aquilo, mas ele traz o mesmo ensino. Por que isso? Para nos ensinar. Olha só, Romanos 1:21 diz assim, olha, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Mas espera aí, aqui está escrito, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, para cada um de nós. E aqui está escrito assim, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram, nem lhe deram graças. Está vendo? Às vezes eu vou encontrar um texto, ele tem a mesma ideia daquele, mas ele está falando de uma linguagem diferente, de um momento diferente, trazendo um ensino diferente, trazendo um ensino novo. Amém, amados? Então, olha, esta foi a nossa primeira aula, meramente para você ter uma visão do que nós vamos fazer. Nós vamos estar caminhando juntos, dia após dia, neste aprendizado. E quando nós, mais adiante, vamos estar vendo como que cada detalhe disso é gostoso. Eu espero que você tenha apreciado esse momento. Se você não lembrar, volte no início deste vídeo lá, o e-mail para você passar o teu e-mail para te mandar o material. Me passe uma informação, me mande um zap com o teu número de telefone, é claro. Eu vou cadastrar naquele curso de teologia. E também eu vou estar preparando a resposta. Talvez no meu jeito de falar, na minha maneira, olha, eu não entendi isso, poderia repetir? Pode ter certeza que eu vou repetir, ou no particular, ou aqui no público. Amém? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que nós possamos poder continuar juntos, dia após dia, e que possamos continuar a estudar esta preciosidade que é a palavra de Deus. Nós não vamos encerrar sem uma oração. Obrigado, papai, pelo teu grande amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado, papai, porque temos o privilégio de aprender a tua palavra. Ajuda-nos, papai, porque nós precisamos de fé
e do Espírito Santo, para buscarmos cada dia mais conhecer a Tua palavra e com isso te conhecer mais e mais. Obrigado, papai, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos, um grande abraço a todos e um abração bem forte em cada um de vocês. Que Deus abençoe e até a próxima aula.